Tá acostumada, né, fazer o culto à noite, vai no automático. Então, bom dia. E eu treinei umas 2 vezes ali, bom dia. Mas na hora foi no automático aqui. Graça e paz, irmãos. Então a gente já começou, né, a nosso café pascual. Tá alto ainda? É número 1 lá. A gente começou o nosso café pascual já nos lembrando, né, que a Páscoa não tem a ver com coelhinho, não tem a ver com chocolate, embora a gente gosta de comer um chocolate, né? Aproveita para comprar também dos irmãos que fazem, né? Mas a Páscoa tem a ver com a ressurreição do nosso Salvador, né? Tem a ver com a ressurreição de Jesus. Como foi dito aqui pela manhã, a Páscoa tem a ver justamente com Jesus como a ressurreição e a vida. Vou deixar aqui um pouquinho mais distante aqui, que tem a ver com a ressurreição e a vida. E hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês. A gente está numa série de mensagens no livro de Tiago. E hoje é a nossa última mensagem do livro de Tiago, capítulo 5, do verso 12 até o verso 20. Nós estamos aí numa série de mensagens. Né? Ano passado a gente passou aí em 1 Coríntios, hoje a gente finaliza Tiago, né? E aí depois a gente se aventura em novas cartas. Né? Na EBS, da Escola Bíblica, todos os sábados, a gente tem estudado o livro de Gênesis. Ontem nós tivemos aula sobre a queda, nós já estudamos da criação, a queda. Então venha participar com a gente todos os sábados, 19 horas. Lembrando que sábado próximo agora a gente inicia também o discipulado, com aqueles que têm o desejo de se tornarem membros, que vêm de outra comunidade, ou porventura têm o desejo de passar pelo batismo, né? Essa é a oportunidade também, no sábado às 19 horas. A gente vai ter ali o discipulado com o irmão Júlio. O Júlio não pode estar hoje aí com a gente, mas aí procura o irmão Júlio, né? Você quer fazer o discipulado. Irmãos, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Tiago 5, 12 a 20. A gente vai fazer uma leitura do texto por completo e depois a gente vai trabalhando os pormenores aqui do texto. Versículo 12, da Epístola de Tiago, capítulo 5, diz o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Mas seja o sim de vocês, sim, e que o não de vocês seja não, para que não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam uma oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então deu chuva, e a terra reproduziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês desviar da verdade e alguém converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Ele cobrirá uma multidão de pecados. Pai, diante da tua palavra, estamos, Pai. Nós queremos nos submeter ao teu Espírito nesse momento, Pai. Celebramos a tua ressurreição, para que o teu Espírito venha falar ao nosso por meio da tua palavra, já revelada pelo próprio Deus, inspirada pelo teu Espírito. Agora ilumina as nossas mentes e os nossos corações para que possamos recebê-la, compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Coloquei o título da mensagem como a palavras com valor, né? Isso porque eu entendo que na leitura que a gente vai fazer, Tiago ele está, como recorrentemente na sua carta, falando acerca da questão da palavra, né? Da importância daquilo que se fala. Nesse texto em específico, a gente tem 3 tipos de palavra, como você falei, no versículo 13, ele fala sobre a palavra que é dita,
palavra que é lançada por nós, aquilo que nós falamos, o nosso sim e o nosso não. Né? Versículo 14 a versículo 18, ele fala sobre a oração como palavra ou súplica que nós falamos a Deus. Né? Não só a oração a Deus, como a confissão dos pecados uns aos outros, como a música, que também é a palavra cantada, né, a Deus, e por fim, a palavra pregada no versículo 19 a 20, quando essa palavra, na sua eficácia, ela tem a capacidade de salvar aquele que se encontra perdido. É interessante que no texto anterior, o texto a gente tratou um pouquinho sobre como os ricos seriam condenados justamente por seus atos de corrupção, injustiça e exploração. E que os irmãos deveriam, então, de forma paciente e perseverante, sabendo que Deus é o juiz, aguardar a condenação desses, sabendo que Deus era quem iria julgar a causa desses que sofriam. Agora, o texto apresenta esses mesmos irmãos que são chamados a viverem uma vida de sabedoria, por meio da forma com que eles lidam com os problemas, com as circunstâncias da vida, com as alegrias e com as infelicidades, com aquilo que se é dito no momento da tribulação ou da perseguição ou do sofrimento, né? O texto continua, né? O versículo anterior está falando desses irmãos que deveriam continuar de forma paciente e perseverante, esperando em Deus. E agora no versículo 13, espera que esses irmãos não deveriam incorrer no mesmo erro que os injustos e proprietários que estavam incorrendo na corrupção, que seriam condenados por Deus. Antes, esses irmãos deveriam saber que a sua boca é boca que jorra água de vida, água doce e não salgada. A palavra cristã deve ter o seu valor. É isso que nós aprendemos aqui no versículo 12 e 13, mas no versículo 12, que diz: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, mas seja o sim vocês sim, e o não, não, para que não incorram em condenação, assim como aqueles que seriam condenados por seus atos de injustiça. Tiago, ele está aqui trazendo, né, a tradição de Jesus Cristo, que também é trazida lá em Mateus capítulo 5, versículo 34 e 37, o qual Jesus ensina o valor da palavra dita, que a palavra deve ser o sim, sim e o não, não. Mateus, na ocasião 5, 34, 37, ele diz: eu, porém, digo, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, que por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela cabeça, porque vocês não podem fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja o sim, sim, e o não, não. E Mateus ainda diz: o que passar disso é procedência do maligno. Mateus diz que o que passa é procedência do maligno. Tiago diz que aquele que passa disso incorre na sua própria condenação. O que está em voga aqui é justamente a necessidade de algumas pessoas de, para se provarem mais verdadeiros ou confiantes, terem a necessidade de fazer um juramento. Então, era muito comum, por exemplo, na cultura judaica, terem modos de juramento. Então, se você jurava por Deus, a sua palavra tinha confiança. Se você jurava pelo extrato dos pés de Deus, era outro. Se jurava por si mesmo, tinha uma outra confiança. E o juramento tinha como propósito trazer confiabilidade naquilo em que se prometia ou naquilo que se falava. O que Tiago, Mateus, trazendo justamente da tradição de Jesus, está nos ensinando no verso 12, é que a palavra dita, ela precisa ter o seu próprio valor da palavra. O sim deve ser o sim e o não deve ser o não. Né? E que nós não precisamos fazer com que a nossa palavra dê mais valor. Só que isso, eu sei que é muito complicado na época em que a gente vive. Isso porque no mundo que a gente vive, as palavras perderam o seu valor. Elas perderam a sua credibilidade, elas perderam a sua confiança. Antigamente, a gente conversou isso lá na base, né?
Antigamente dizia tratar tudo no fio do bigode. Né? Quem já ouviu essa expressão? Vai fazer um trato no fio do bigode. Tratar algo no fio do bigode indicava o quê? A confiança naquilo que era dito. Né? Não havia necessidade de promissória, de contrato, de testemunhas que assinam contrato, de colocar no cartório para que aquela palavra tenha algum valor. Percebe que com o tempo, a falta de confiança, ou a falta de realmente se fazer aquilo que se diz, transforma da nossa cultura uma cultura em que a palavra ela já não é mais tida a partir da confiança. Pelo contrário, a gente se relaciona com as pessoas ou a gente trata os nossos compromissos a partir de uma base da desconfiança e do medo. Quando eu me relaciono com o outro, a primeira reação minha é o que? O outro não vai cumprir a sua palavra. Então eu preciso ter um contrato ou algo que vai firmar o valor dessa palavra, como funcionava o juramento, né? Para que essa palavra, então, tenha o seu valor e que ela venha a se cumprir. Né? E parece que o modus operandi daqueles que estão em Cristo Jesus é justamente o contrário. A palavra deve ter o seu valor. Quando nós dizemos sim, nós devemos dizer sim até o fim. Ou quando nós dizemos não, nós devemos dizer não até o fim. Os compromissos nossos, muitas vezes, são construídos, então, nessa base da desconfiança e no medo. E para Tiago, as nossas palavras elas não devem ser dúbias, duvidosas ou sujeitas a constantes mudanças. Diariamente a gente se depara com promessas que são quebradas e que fragilizam a nossa relação com as pessoas. Nós nos construímos de forma sempre desconfiada, antes mesmo até de confiar em alguém. Né? Então nós dizemos assim, a pessoa ela vai ter que ganhar a minha confiança. Por quê? Porque a gente já parte do nosso relacionamento a partir da desconfiança. Então o outro precisa se mostrar digno da minha confiança. As nossas relações, então, elas são construídas de modo a ganhar essa confiança e credibilidade. E essa inversão mostra justamente o quanto a nossa sociedade está carente de pessoas que sejam retas e comprometidas e verdadeiras nas suas palavras. Falta a honestidade e justamente o se mostrar fiel àquilo que é dito. Por isso, a proibição do juramento, aqui no versículo 12, ela tem dois motivos principais. O primeiro era a menção do nome de Deus em vão. Né? Como se, para eu ganhar credibilidade naquilo que eu falo, eu preciso estar jurando no nome de Deus, falando no nome de Deus. Olha, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Né? Quem já não ouviu essa expressão? Né? Eu juro aqui, eu estou dando a minha palavra que eu vou fazer isso. Por quê? Porque a palavra da pessoa já não tem mais aquela credibilidade. Mesmo quando a gente se mostra fiel, se mostra justo, né, na nossa palavra, quando a gente se relaciona com as pessoas e a pessoa não conhece a gente, o primeiro passo da outra pessoa é sempre o quê? Desconfiar. Então a gente precisa reafirmar que o que a gente está dizendo é verdadeiro, que eu vou cumprir, que eu vou até o fim. Né? E o juramento entra aqui como uma forma de se cumprir. Se Tiago diz, olha, não faço isso. Vocês não precisam se reafirmar a palavra de vocês. A palavra de vocês deve ser sim, sim, não, não. Vocês disseram sim, vão até o fim, cumpram aquilo que digo. Porque se a gente diz o sim e depois faz o não, ou se a gente fala o não e depois cumpre o sim, a gente inverte de novo esse jogo e faz com que a nossa palavra ela acaba caindo em descrédito. Né? E nós perdemos a confiança, e por isso que Tiago diz assim, que nós devemos, então, a todo momento, sim, sim, e não, não. E o segundo motivo é fazer com que esses irmãos, uma exortação, para que a fala deles seja uma fala simples, honesta e verdadeira em todo tempo. Esse é o propósito de Tiago. Vocês precisam ser verdadeiros naquilo que vocês dizem. Vocês precisam falar a verdade. A verdade é a palavra do cristão. Deus é o Deus da verdade. Jesus é o Senhor da verdade. O pai da mentira é Satanás. Por isso que sobra para a gente é a verdade. A gente deve ser pessoas verdadeiras
naquilo que a gente fala. Né? A nossa fala não deve ser de modo só para agradar o outro, ou simplesmente para ganhar a confiança do outro. Então, Tiago ele mostra aqui a importância da palavra, a importância daquilo que a gente diz, de ser verdadeiro. Né? Olha que hoje os casamentos, eles são desfeitos por qualquer motivo. Os casais se casam, recasam, divorciam, casam de novo, tudo com base num sentimento. Trocam as suas palavras assim como trocam de roupa, né? Como escolhe uma roupa no armário. Isso porque a gente não é fiel até o fim aquilo que a gente diz. Os casais se esquecem das promessas que foram realizadas diante de um altar, promessas que se tornam promissórias, né? São promessas que devem ser cumpridas. No entanto, hoje o casamento está descredibilizado. As pessoas casam e descasam por qualquer motivo. Isso por quê? Porque se perdeu o senso da verdade, da palavra. A palavra que deve ser levada até o fim. A gente está estudando um livro de Gênesis, que a palavra de Deus, o tabar de Deus, não é uma palavra promessa, é uma palavra cumprimento, é uma palavra realizadora. Deus disse, haja luz, e a luz existe. Porque Deus cumpre a sua palavra. A própria fala de Deus é o cumprimento daquilo que ele disse. Percebe que na sua natureza nós precisamos refletir essa característica do nosso Deus. Se a palavra de Deus é uma palavra cumprimento, nós precisamos levar até o fim a nossa palavra, é aquilo que nós dizemos. A própria palavra de Deus diz que é melhor a gente não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Porque aquele que faz o voto e não cumpre, ele passa por tolo. Ele passa por tolo na sua forma de agir. E é nesse cenário cristão que nós estamos, né, localizados aqui no Brasil, onde os relacionamentos, às vezes, né, se constroem por base dessa desconfiança, que nós precisamos construir uma identidade, principalmente comunitária, começando da gente, começando pessoalmente de mim, de você, da nossa comunidade, de pessoas verdadeiras, pessoas que cumprem a sua palavra. Cristãos que são chamados por Deus, e são chamados por Deus não para brincarem com suas palavras, ou brincarem com os seus votos. E aqui a gente entra até na nossa relação com o próprio Deus. A nossa relação com Deus também não deixa de ser um voto que a gente faz, onde a gente entrega a nossa vida ao próprio Deus. Só que hoje as nossas palavras são tão fragilizadas que as pessoas entregam um dia a vida a Deus, no outro dia já estão vivendo da forma que querem. Porque as pessoas não têm perseverança, paciência, não sabem o valor de um voto, né, de algo que é feito, o compromisso que é feito. Se a gente não cumpre o compromisso que a gente faz com Deus, que a gente vai cumprir o compromisso que a gente faz com as pessoas, se a gente não tem o valor da santidade de um Deus que a gente se compromete, como que a gente pode se comprometer com a palavra que a gente diz para o outro? Percebe que o primeiro compromisso, a palavra que é dita, é o compromisso que a gente tem com o nosso próprio Deus, com o nosso voto, do qual nós entregamos a vida a Ele. A nossa vida agora pertence a Ele. Então eu preciso compreender que essa palavra dita é um voto que foi feito por um Deus. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e Ele, meu suficiente Salvador, eu não brinquei de falar uma coisa hoje, amanhã está em outro lugar. É algo sério, é algo que tem a ver com a vida, que tem a ver com a eternidade, que tem a ver com o sentido da nossa existência. Então, o Tiago ele fala nesse cenário justamente sobre a importância de se cumprir aquilo que é dito. E por isso, a palavra tem o seu valor. Gente que não cumpre a palavra não consegue sofrer por Cristo. Gente que não cumpre a palavra é como Adão e Eva, né, que é seduzido por Satanás a abandonar a fé por qualquer tentação. Gente que não cumpre e não tem compromisso com a sua palavra não se convence nem a si mesmo acerca da sua fé. A condenação é certa, como diz Tiago, para essas pessoas. É certa porque elas são dúbias, elas são construídas numa identidade dividida, numa identidade que não é firmada
uma identidade que não tem credibilidade, que não chega até o fim. E por isso elas precisam, a todo momento, jurar. Como se o juramento dela fizesse a palavra dela mais verdadeira. Pelo contrário, muitas vezes a gente só usa o nome de Deus em vão, coloca Deus na situação, e aí piora a coisa. Né? Porque a gente vai lá e fala, olha, eu juro, em nome de Deus que eu vou fazer isso, aí você não faz. E aí como fica o nome de Deus? Né? A pessoa está com dívida, não, eu juro que eu vou te pagar. Deixa só virar um mês que eu vou te pagar, e você não consegue pagar. E aí como fica o nome de Deus? Percebe? As situações, elas acontecem na vida. Então é melhor a gente falar, olha, começo do mês, né, eu quero te pagar, e se Deus quiser eu vou te pagar. Nem coloca o nome de Deus, né? Mas ó, eu vou tentar. Melhor do que se comprometer com algo que você sabe que não pode cumprir. E é isso que o texto está dizendo. A gente muitas vezes se compromete com as coisas, né? Diz sim para tudo. E quando diz sim para tudo, a gente diz não para a gente mesmo. Percebe que a nossa palavra ela tem valor. Então a gente precisa pensar antes de falar. Pensar antes de se comprometer. Pensar antes de dizer qualquer coisa. Então isso que o versículo nos ensina, o versículo 12. A importância dessa palavra que é dita. Versículo 13 e 18, agora ele fala sobre essa palavra que é orada. E a palavra orada aqui em três situações. A oração como oração direta a Deus, a oração com música cantada, né? Porque a música também é uma oração a Deus. É isso que o Salmos faz, o salmista está fazendo a todo momento, louvando a Deus. Percebe que o culto aqui é a liturgia da palavra. Por quê? Porque a gente ora a Deus, que a gente canta, né, de forma orante a Deus, a música, né, a oração, e a gente expõe a palavra, né, de Deus. Então, ela é a liturgia da palavra. E aqui o Tiago está falando sobre a importância, a nossa relação com Deus, da oração. Tiago, então, agora ele muda os seus conselhos, indo em direção à oração. Embora essa sessão ela seja recheada de ações litúrgicas, como louvor, oração pelo enfermo, unção pelo óleo, unção pelo pecado, a ênfase está na oração que é efetiva e capaz de produzir frutos. A oração aqui ela é manifesta diante de todos os momentos da vida. Versículo 13 diz o quê? Alguém está sofrendo, faça o quê? Oração. Versículo 13 ainda, alguém está alegre, cante louvores, né? Que é a oração cantada. Versículo 14 e 15, alguém está doente, chame os presbíteros e estes o quê? Façam oração, ungido com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. E aí, de novo, versículo 15 e 16, né? Versículo 16, portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí, Tiago vai exemplificar a eficácia da oração, trazendo o profeta Elias, dizendo que Elias ora para que não chova, e durante 3 anos e meio não choveu, e depois ele ora para que chova de novo, e aí Deus derrama a chuva sobre a terra. No versículo 13 e 18 fala sobre a importância da oração em todos os momentos. É interessante que diante da pergunta ou da declaração, olha, está alguém sofrendo? Aí ele faz um imperativo, é uma ordem. Não é que uma recomendação. Muitas vezes a gente tem Paulo e Tiago fazendo recomendação, né? Olha, eu espero que vocês, em Cristo Jesus, né, ouçam essa palavra, né? Mas aquele tem 4 imperativos, 4 ordens que Tiago dá. Olha, se você está em sofrimento, ore. Está alegre, tente louvores. Está doente, chame os presbíteros e eles vão orar, e a oração da fé vai salvar o enfermo e vai se levantar. E se houver cometido pecado, serão perdoados também. Então, em pecado, confesse os nossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados por meio da confissão do pecado. Então, são ordens, né, que Tiago dá aqui por meio da oração, né? Compreendendo que a oração ela faz parte da essência do cristão. Ela faz parte do momento que a gente está sofrendo, ela faz parte do momento que a gente está feliz, ela faz parte do momento que a gente está triste, ela faz parte do momento que a gente está em pecado. A todo momento o cristão deve viver em oração.
em relacionamento com Deus. Deus não rejeita o coração que suplica, o coração que é aberto diante dele para se relacionar com Deus. Nos momentos mais adversos da vida. Versículo 13, parece que está colocando aqui esse sofrimento para esses empregados que eram explorados pelos seus patrões. A gente viu lá no começo do capítulo 5, os proprietários que não pagavam, os diaristas. Então, olha, se vocês estão em sofrimento, né, antes de ficarem murmurando, que diz lá no versículo 9, uns para os outros, antes de ficarem, cuidem com a palavra de vocês, seja diferente deles, né? Seja o sim de vocês sim, e o não de vocês não. Se eles contrataram vocês e falaram que ia pagar no final do dia e não pagaram vocês, vocês são um povo de Deus, são diferentes. Seja o sim de vocês sim, e o não de vocês não. Se estão sofrendo por causa disso, não busque, né, a revanche com as próprias mãos. Ore a Deus, suplique a Deus, que escuta o sofrimento de vocês, que não tampam os ouvidos com o sofrimento dos seus filhos. Agora, se vocês estão alegres, cantem louvores, né, expressem a oração por meio da música cantada, da alegria. Né? E é bom, né? A gente estava aqui no louvor, como o louvor traz alegria para o nosso coração. Quantos testemunhos de pessoas que vêm para a igreja, às vezes a pessoa não consegue se concentrar na palavra, mas no louvor ela consegue se concentrar, se conectar com Deus, ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o louvor é uma forma também de nós nos conectarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de escutar a sua voz. Então, o louvor é a expressão desse coração alegre, desse coração esperançoso. Está alguém doente, chama os presbíteros, e aqui a gente pressupõe que é uma doença grave. Né? Por quê? Porque ele está pedindo para chamar os presbíteros para ir na casa da pessoa, e o termo grego diz para que ore sobre essa pessoa, como se essa pessoa estivesse acamada, né? Ela não consegue levantar, ir para a igreja para receber oração. Então ela está numa doença grave ali e ela precisa da oração. Então chama os presbíteros. E eles então vão orar, né? E ali entra o simbolismo do óleo. Né? Vão olhar com o óleo ungido, que era o óleo que era utilizado, né, nesses momentos da oração. E essa oração da fé, não o óleo ungido, né? Que não é o óleo ungido não é um elemento milagroso demais. Né? Tem gente que às vezes pensa no óleo ungido como um elemento mágico, como se fosse uma varinha mágica, sabe? Aquelas de filme, faz assim, e a coisa acontece. Não. Ele está falando, olha, e ore. E quando você orar, Deus vai levantar. Deus vai levantar o enfermo. Não é o óleo ungido. E nem a oração. Quem vai levantar aquele que está abatido, aquele que está triste, aquele que está doente, é o próprio Deus. A oração é um instrumento. Mas quem faz a cura é Deus. Quem realiza a cura é Deus. Só que ele está falando, vocês, e esses presbíteros devem orar com o quê? Com fé. E fé aqui não tem a ver com a quantidade de fé, mas tem a ver com a qualidade dessa fé. Porque tem gente que pensa, se eu orar com mais fé, então o enfermo vai ser curado. Agora, se eu orar com menos fé, o enfermo não vai ser curado. E aí a gente entra nos dilemas aí, onde tem muita mãe orando por filho, filho orando por mãe, e ora com fé e está dizendo, olha, minha mãe está sendo curada porque não tem fé suficiente. E a pessoa às vezes não se frustra, justamente porque a coisa não está acontecendo. Nem toda enfermidade é para a vida. Tanto que no Novo Testamento é chamado de um dom de milagre. O dom da cura é um dom de milagre. O milagre, ele não é corriqueiro. Aquilo que é comum, que é ordinário do dia a dia, não é milagre. O milagre acontece em épocas extemporâneas. O milagre tem a ver com algo específico que Deus faz numa situação concreta. Assim, a oração pelo doente também é Deus que cura o doente. Vai curar todo doente? Não. Aquele que ele deseja curar. Só que aquele que ora precisa orar confiante. E não orando assim, olha, eu vou orar, eu sei que Deus não vai curar, mas eu vou orar porque eu preciso orar, né? Porque eu acredito que eu tenho que orar. Não.
Diz que os presbíteros, né, aqueles responsáveis, e aqui não é só os presbíteros, né, porque a pessoa hoje pode orar uma pela outra, mas que a oração da fé, confiante no Deus que cura, a oração que confia na ação de Deus, sabe que Deus pode levantar, não só o enfermo, Deus pode até ressuscitar o morto, como ele fez com Lázaro. Cantou aqui, né? De Lázaro. Deus pode ressuscitar até o morto. Então, o Tiago nos convida a orar em todos os momentos. Quando se está em sofrimentos, orar quando se está alegre. Quando estamos enfrentando uma enfermidade grave, chamar, orar quando tivermos a oportunidade. Mas se a gente não pode orar, então vamos chamar a comunidade para orar. Né? Como a gente tem feito aqui. A gente tem irmãos que têm padecido, né, de algumas enfermidades. E a gente crê que Deus é um Deus que pode curar. E por isso a gente ora. Por isso que todo mundo a gente tem um momento de oração aqui. Não é simplesmente para encher ali o culto. É porque a gente crê que Deus é um Deus que responde às orações. Que Deus é um Deus que ouve as súplicas. Que Deus é um Deus que ouve as nossas petições. E aí ele continua no versículo 16, dizendo: se vocês estão em culpa, cometendo pecado, confessem os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Não sei bem se essa confissão é uma confissão individual, uns aos outros, eu confesso para a Nicole, eu confesso para o Ian, ou se é uma coisa comunitária, né, que é sentar como se fosse uma roda terapêutica, né, e as pessoas precisavam confessar uns aos outros. Mas o fato é que Tiago está dizendo que a confissão ela produz algo em nós, ela produz cura, né? O falar acerca daquilo que se tem vivido produz cura dentro da nossa alma. Ela tira a culpa do nosso coração. Muitas vezes a gente está naquela angústia, porque a gente fez algo que não deveria ter feito. E a gente chega diante de Deus e ora, parece que aquilo é tirado das nossas próprias mãos. Como se Deus curasse a nossa coração. Ou se você está passando algo com algum irmão e de repente chega para ele, conversa com aquilo, resolve a situação, e Deus parece que cura. Sabe aquele relacionamento? É isso que o Tiago está dizendo. A confissão do pecado, ela produz cura, só que como confessar pecado numa cultura que escreve? Uma cultura onde a palavra não tem valor, você vai confessar para quem? A gente tem medo de confessar, a gente tem medo de chegar. Às vezes a gente não confessa nem no pastor. Quando as igrejas, os membros olham para o pastor e falam: eu não vou falar para o meu pecado. Se eu falar para o pastor, todo mundo vai saber do meu pecado. Percebe? Se não consegue chegar a figura do pastor, alguém de confiança, na comunidade às vezes também não consegue essa e fica assim, aquela cultura do descrédito. Percebe que essa cultura, na verdade, é para que a gente construa comunidades mais sadias, comunidades mais verdadeiras, comunidades onde o Espírito opera a cura por meio da confissão do pecado. Que a gente compreende que todo mundo aqui tem os seus pecados, os seus meandros, as suas mazelas, e precisa ser curado por Deus. E por meio da confissão a gente é curado. Mas isso é impossível de fazer uma comunidade que descreve da desconfiança. Precisa construir uma comunidade sólida. E por isso tem muita gente que vai ser curada, e aqui eu não estou. E às vezes a pessoa, como ela não tem confiança na igreja, ela vai lá no psicólogo, porque ela sabe que pelo menos ali ela vai falar de forma confidencial aquilo que vai ser dito. E claro, lá um profissional qualificado, né, para tratar alguns dilemas da psique, da alma da pessoa, mas existem questões que são espirituais. Pecado não se trata, né, de um consultório terapêutico. Já está com pecado. Olha, confesse os seus pecados no doutor. Pecado se trata na confissão, pecado se trata diante de Deus, diante de Jesus. É Ele que perdoa o pecado. Então aqui, o texto nos ensina nesse versículo justamente sobre a necessidade daquela oração que muda a realidade do orante. A oração que serve como remédio para o coração que sofre, para o coração que está alegre, para o coração, para a pessoa que está doente, para aquele que caiu no pecado. Nos seus mais diversos contextos, a oração produz o seu efeito. Produz o seu efeito porque a súplica é feita a Deus, e Deus responde às nossas orações. E adiante da oração, nesse processo terapêutico, que a gente também é curado pelo próprio Deus. E nele nós encontramos esperança, alegria, contentamento, cura.
Por fim, o texto nos convida a também expressarmos não só a palavra dita de forma verdadeira, a palavra orante a Deus, mas também a palavra pregada. E é isso que a gente encontra no verso 19 e 20, quando o texto diz: meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e alguém converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho salvará da morte a alma e cobrirá uma multidão de pecados. O autor aqui, Tiago, coloca o irmão ou a irmã que auxilia, não na queda, né? Que auxilia, tirando da queda o irmão, como aquele que cobriu uma multidão de pecados, que salvou da morte. Você viu que a consequência do pecado, quando Adão e Eva caem, Deus diz lá na criação: no dia que vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Certamente morrerão. A morte física, a morte espiritual, ela chega como consequência do pecado. E aqui Tiago está dizendo justamente isso: aquele que salva o seu irmão, ele salva da morte. Pode uma multidão de pecados. Tiago coloca a responsabilidade de cada irmão de olhar para o lado e ver aqueles que porventura têm andado em caminhos tortuosos, que têm às vezes se afastado. A responsabilidade não é só dos pastores, dos presbíteros, mas a responsabilidade é nossa, de compreender que nós fomos chamados também como instrumentos de Deus para conduzir as pessoas a Jesus. Para que, conduzindo a Jesus, elas possam ser salvas, redimidas, alcançar a vida eterna, ter o seu Salvador. A palavra tem o seu valor não só dita, orante, mas principalmente a palavra pregada. Porque a palavra dita, ela pode fazer com que as pessoas confiem na gente. A palavra orante, ela pode curar aquele que ora, por meio da cura. Mas a palavra pregada pode tirar alguém um destino eterno, de morte eterna, e fazer com que essa pessoa ela alcance vida em Cristo Jesus. Como pregar se não há quem fale? Como pregar se não há quem fale? Deus nos chama a ser arautos, proclamadores dessa palavra. Porque o poder não está no vaso, o poder está no conteúdo, o poder está no Evangelho, o poder está em Deus que transforma. Enquanto a gente procurar o poder na gente, a gente vai deixar de anunciar e vai deixar de falar. O poder não está na gente. O poder não está na nossa vitória. O poder não está no quanto a gente estudou. O poder não está na nossa capacidade de fazer. O poder não está na nossa capacidade de fazer. O poder está na capacidade de Deus de realizar. No caminho, a gente precisa ir encontrando Deus, o seu caminho, e sendo partícipe daquilo que Deus faz. Aquele que planeja ser partícipe só lá no futuro, nunca de fato consegue ter. Porque ele tem nessa utopia algo que ele quer alcançar. Eu preciso primeiro aprender os 66 livros da Bíblia, fazer um curso de teologia de 4 anos, ter meu bacharel, eu preciso passar por todas as classes da IPS, eu preciso passar por todos os ministérios da igreja, aí então eu vou fazer alguma coisa. Não é hoje, Deus do céu, a palavra que é pregada, anunciada, como carta viva dentro de Deus. Porque o poder não está no vaso. O vaso ele é aperfeiçoado, cada dia ele pode melhorar um pouquinho. Deus vai capacitando esse vaso. Mas o instrumento de fato está nas mãos de Deus, que é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. O poder está na ressurreição. A mensagem não é fácil. A mensagem do Evangelho que é poder. Amém? Quero orar com você nesse momento e convidar, quando tem gravação de treino, o louvor aí para de forma voluntária nos conduzir aí mais um louvor para a gente finalizar aí, nosso culto. Eu quero orar, quando eles se preparam aqui, eu quero orar com vocês. Pai, eu quero colocar cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. Te agradecer, Deus, Pai, por essa oportunidade, pela tua palavra anunciada, pelo teu evangelho. Te agradecer, Jesus, pela tua palavra. Deus,
Nos ajuda a encontrar a verdade no Senhor, Pai. Que as nossas palavras, elas sejam instrumentos e sejam simplesmente consequência daquilo que a gente é achado no Senhor, de pessoas verdadeiras. Que o nosso sim seja de fato sim, e o nosso não de fato não. Que, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida,